Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos no mês de novembro, azul, campanha dedicada à saúde do homem, com foco principalmente sobre o câncer de próstata, uma doença que ainda é cercada de muita desinformação e preconceito. Para esclarecer dúvidas e orientar a população, o Band Entrevista de hoje recebe o médico oncologista clínico Dr. Tiago Pires, que atua no grupo Oncoclínicas, no espaço de oncologia da Unimed e também no Hospital de Clínicas da UFO. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Doutor, o assunto é muito importante, então vamos começar, sendo bem didático. Sim. Afinal de câncer, o câncer de próstata, que doença é essa? Que glândula é essa? Onde ela está localizada? Qual que é a anatomia da próstata? Ah, perfeito. O câncer de próstata, como o próprio nome diz, ele é uma doença maligna, né? É um câncer com potencial de metastatizar, né? O que o pessoal chama de espalhar. Ele é uma doença do homem, né? A próstata é uma glândula masculina, ela não existe nas mulheres. Anatomicamente, ali ela fica um pouquinho ali atrás do púbis. Ela é dividida em lobos, ela tem 2 lobos e dentro dela está ali atravessada pela uretra. Uhum. A maioria dos pacientes, às vezes, tem algum sintoma quando ela incha, que é por causa benigna, né? E porque ela acaba comprimindo a uretra e trazendo esse tipo de sintoma. Certo. Agora, o que a gente percebe, doutor? É uma explosão de casos nos últimos anos ou não? Estamos diagnosticando mais por causa do acesso à informação e aos exames. Como que o homem hoje ele tem lidado com o câncer de próstata? Perfeito. A gente segue vindo aí numa escalada, né, no aumento. A gente tem um documento do Instituto Nacional do Câncer, né, que é o INCA, que ele sempre lança qual que são a perspectiva para os triênios, né? E essa perspectiva, desde que esse documento vem sendo lançado, ela vem aumentando. Não só no câncer de próstata, mas em todos os outros tumores, né? Esse câncer é o câncer mais frequente do homem, o câncer que mais acomete o homem. E ele é muito relacionado, né, os seus fatores de risco são em gerais 3. A gente tem 3 fatores de risco, mais comuns dentre outros. O paciente tem que ficar muito atento à história familiar, né? Então se ele teve um pai, um tio, isso aumenta muito a possibilidade do paciente ter um risco maior. É uma questão genética. Uma questão genética. A gente tem também ali o risco da idade, né? Quanto mais velho, isso aumenta muito o risco da doença. E a doença, por um fator de ancestralidade, ela também acomete mais os homens negros do que o restante da população. Os hábitos também interferem, doutora? Perfeito. A qualidade de vida? Sem sombra de dúvida. Os hábitos, a gente sabe que o paciente que está obeso, o paciente que às vezes tem diabetes descontrolada, o paciente que está sedentário, né? O paciente que tem aquele hábito de tabagismo. A gente costuma falar de uma inflamação invisível porque a gente ainda não aprendeu a como, por exame, detectar essa inflamação sistêmica. Mas os estudos mostram que esses pacientes todos que têm essa característica, eles sim têm uma maior probabilidade de desenvolver não só o câncer de próstata, como os demais tumores. Respondendo a sua pergunta, hoje o cenário, eu acho que o cenário ainda é um pouco de desinformação, né? Eu ainda vejo que a gente tem alguma dificuldade em relação ao exame de toque, né? Que é um exame de fundamental importância, que ainda não foi substituído por exames de imagem que a gente conhece. Então, em geral, o contato com o homem é ali no exame clínico, que o colega pede o PSA, esse PSA vem aumentado. E qual que seria o próximo passo? O próximo passo é caminhar para o colega, geralmente urologista, para realizar o toque e dar a continuidade. O exame, o PSA, ele é medido através do exame de sangue, né, doutor? Perfeito. Esse seria o primeiro exame, a primeira atenção à próstata? Perfeito. O exame de PSA é um exame coletado no sangue periférico, um exame comum, que está disponível no SUS, o acesso dele é amplo no nosso país. Também é coberto pelos convênios, que em geral quem pede é o clínico, né, o geriatra, que acompanha esse paciente. Aí quando ele vem alterado, a gente tem que tomar alguns cuidados. Lembrar que o PSA aumentado não é sinônimo de câncer, né, não quer dizer
Porque alguém recebeu o exame, viu que o médico viu que está alterado, necessariamente não. Não, inclusive aquelas doenças benignas, né, que é a hiperplasia benigna da próstata, infecções da próstata, geralmente quaisquer problemas que acometem a próstata, eles podem elevar o PSA. Mas toda vez que a gente tem uma hipótese diagnóstica que passa pela nossa cabeça que pode ser algum câncer, alguma malignidade, a gente precisa dar o próximo passo, e esse próximo passo, ele passa pelo toque retal. É o exame de toque. Agora, eu pergunto, doutor, existe uma idade mínima para já se atentar a essa questão e aí começar o PSA e depois o exame de toque? Obrigatoriamente, a partir dos 50 anos, o toque ele é indispensável? Como administrar isso? Porque o que falávamos aqui é justamente isso, talvez a desinformação, Sim. o preconceito, um machismo bobo aí, que no final das contas pode ser um prejuízo terrível, né, doutor? Com certeza. Na verdade, a gente não tem, a nível de população, uma política de rastreio bem estabelecida, por exemplo, quando a gente vê em outros tumores, né? Por exemplo, do câncer de colo, por exemplo, do câncer de mama. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele tem um leque de apresentação de doença. Então, a maior parte desse leque são tumores indolentes, são tumores que não costumam tanto sair ali do local. E quando a gente rastreia a população inteira, a gente vê que a gente tratou pessoas que teoricamente não precisariam ser tratadas. Então, o que a gente tem que levar em muita atenção? Primeiro, esses impactos, esses fatores de risco, se o paciente está sobrepeso, se o paciente está sedentário, a história do paciente. Então, a gente tem que saber se o pai, se tem tios, qual que é a história desse paciente, a idade dele e discutir com o médico que o acompanha. O ideal é que a gente comece a se atentar ali a partir da 4ª, 5ª década de vida, discutir isso com o seu médico, a não ser que você tenha já alguma doença hereditária que a gente conheça na família, e aí, em geral, a gente pede para que isso seja antes. Então, por exemplo, se tive um pai muito novo, que ele teve aos 40 anos, a gente, em geral, tem uma indicação de fazer mais jovem esse acompanhamento desse paciente, mas essa é a exceção, não é o mais comum. Doutor, a gente está falando de uma cultura de prevenção que talvez ela não seja tão amplificada entre os homens, né? Muitos, inclusive, a gente sabe nessa comparação da população masculina e feminina, o homem tem menos o hábito de ir ao médico. Perfeito. E aí vem a pergunta, o câncer de próstata, ele é silencioso, ele dá sinais, o que se atentar? Porque a gente sabe o seguinte, quanto antes se descobre, mais fácil de tratar. Mas se o sujeito não está disposto a cuidar da saúde, tem medo, ele pode sofrer consequências. Exato. O câncer de próstata, em sua larga maioria, ele é sem sintomas. Então é muito difícil... Ele não acusa nada. Não, muito difícil que o paciente, ali em um diagnóstico recente, precoce, ele tenha alteração urinária, ele tenha, por exemplo, sangue na urina, ou dor, ou comprometimento de quaisquer estruturas ali ao redor. O que a gente vê, na verdade, é que quando esse paciente passa a ter sintomas, a gente possivelmente sabe que a doença já está mais avançada e às vezes até fora de possibilidade de cura, né? Então, o câncer de próstata, como a maioria dos tumores em geral que a gente lida, ele é uma doença silenciosa, é uma doença que a gente não consegue, por sintoma, buscar esse paciente com queixa de dor, com queixa de quaisquer... Dentro dessa sua experiência clínica, doutor, como é que é esse perfil, então, da descoberta da doença? É mais nessa situação, depois que ele já está avançado, ou não? Gradativamente os homens estão se prestando a fazer a prevenção? Perfeito. O que a gente vê hoje, que a literatura também traz, Sim. E dentro da nossa prática médica, é que o que acontece muitas das vezes é aquilo que eu te falei. O paciente vai, o colega às vezes com 60, 50 e poucos anos, o colega pede um PSA, que vem aumentado, referencia o colega da urologia. Esse colega geralmente pede o grande exame hoje, que na verdade foi até uma revolução do ponto de vista de exame de imagem para a próstata, é a ressonância, né, magnética da próstata. Sim. Essa ressonância, conforme ela é classificada em PIRADS, que olha a lesão e vê a probabilidade daquela lesão ser maligna.
Então a gente tem os PIRADS menores, que são alterações benignas, o PIRADS 3 que a gente fica ali na dúvida e os outros a gente tem que biopsiar. Então a gente pega esses pacientes biopsiados, a maioria, por sorte, em torno aí de 70%, eles são uma doença precoce, são uma doença passível de cura, uma doença que a gente pode ter um bom controle e resolver ela. Aquela máxima se aplica muito bem aqui ao nosso caso, né, doutor? Melhor prevenir do que remediar. Perfeito. Mas uma vez constatado, né, positivo para o câncer de próstata, quais são os próximos passos, né, e quanto que a fase da descoberta, né, o tempo da descoberta, ele interfere no tipo de tratamento? Tá. Hoje, o que a gente... Com o câncer não espera, né? Então, uma vez que a gente suspeitou de PSA e o colega referenciou a urologia, a gente precisa sempre de acelerar o mais rápido possível. Então, o colega foi referenciado por um oncologista, ele precisa de ir para o urologista, desculpa, ele tem que ir, tem que ser avaliado com o toque retal e com o exame de imagem. Caso isso tudo seja positivo, ele vai para a biópsia. Com a biópsia em mãos, o principal é que ele busque um oncologista e aí a decisão tem que ser tomada multidisciplinar. Porque a gente tem alguns caminhos que a gente pode percorrer, esse paciente tendo a doença localizada, para poder tratá-lo. Dentre esses caminhos, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma doença, entre aspas, com a característica muito benigna, apesar de ser maligna, e que a gente pode só acompanhar. Então, eu posso ir seguindo esse paciente com outras biópsias, com novas ressonâncias e com PSA. Posso fazer isso, a gente chama de watchful and waiting. A gente vai vigiando e acompanhando. De forma que ele tenha uma qualidade de vida. Perfeito. De forma que ele não precise, a princípio, ser operado, de forma que a gente não precise de ter radioterapia. Então, a gente pode manter um perfil desses pacientes que têm um comportamento melhor sob vigilância. Pode ser que ele permaneça em acompanhamento por um período razoável, ou através desse acompanhamento pode ser que alguma coisa mude na característica da biópsia, na característica da imagem, e a gente precise aí sim lançar a mão de um tratamento, né? Então existe essa parcela de pacientes que ela pode seguir em acompanhamento aguardando alguma necessidade de cirurgia, né? Ou não, ou mantém apenas em vigilância. Entendi. Doutor, eu vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa, a gente tem muito o que tratar. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Dr. Tiago Pires, oncologista clínico. Não saia daí, no próximo bloco a gente segue falando de Novembro Azul e câncer de próstata. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o Dr. Tiago Pires, médico oncologista clínico, para falar do Novembro Azul e o câncer de próstata. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Falávamos no bloco anterior dos tratamentos, né? Qual o passo seguinte nessa ordem cronológica de atenção ao paciente? Perfeito. Então, só relembrando que a gente conversou, né? Depois do PSA, do toque retal, esse paciente vai ser referenciado ao urologista. E aí o colega vai, de acordo com características, né, do toque retal e do exame da ressonância magnética, realizar a biópsia. Dentro da biópsia, ele geralmente encaminha para a gente numa reunião multidisciplinar que tem que envolver aí radio-oncologistas, oncologistas clínicos e urologistas, e a gente toma uma decisão. A gente tem várias possibilidades. Nós temos, como a gente já conversou, a possibilidade da vigilância. Sim. E naqueles pacientes que precisam, de acordo com algumas características que a gente vê no tumor e até no toque retal, de tratamento, a gente tem duas grandes linhas terapêuticas. A gente pode lançar a mão da cirurgia, né, fazer a prostatectomia radical, que aí envolve algumas técnicas, né, a mais hoje em voga é a técnica robótica, pelo benefício em termos de recuperação para o paciente. E a gente pode lançar a mão da radioterapia. A gente pode ou operar esse paciente ou fazer um tratamento local com a radioterapia. Esses tratamentos, do ponto de vista geral, eles são iguais entre si. A cirurgia, dependendo do cenário, ela traz a perspectiva que quando ela é feita,
eu consigo, se esse paciente voltar a ter o câncer, resgatar ele com a radioterapia, então me deixa, entre aspas, com uma carta a mais na manga. Mas, em geral, a gente lança a mão ou da cirurgia ou da radioterapia. Lembrando que na radioterapia, dependendo também da característica, a gente pode associar ao bloqueio hormonal. Porque o alimento do câncer de próstata é a testosterona. Sim. E isso é das nossas grandes dificuldades de tratamento com os homens, que por um período precisariam, não todos, mas de uma supressão dessa testosterona, e a gente geraria todos os efeitos colaterais tão temíveis, né? Talvez um dos efeitos colaterais, chegando a esse ponto, né, um tratamento dessa proporção, muito se fala em impotência sexual e incontinência urinária pós-tratamento. Isso ainda é uma realidade frequente ou houve avanços nesse sentido, doutor? Perfeito. Quando a gente fala em termos de cirurgia, a cirurgia robótica diminui, né, os riscos desses efeitos, né, da impotência, da incontinência urinária. Quando a gente fala em radioterapia também, a gente tem tido técnicas aí que conseguem direcionar melhor ali os raios da radioterapia na lesão, né, onde a gente deve irradiar. Então a gente tem conseguido reduzir a incontinência e a impotência sexual. Quando a gente fala do tratamento do bloqueio hormonal, que pode vir junto com a radioterapia, esse infelizmente a gente gera no homem a andropausa, né, andropausa induzida, e aí o efeito da impotência sexual, que é um efeito colateral que incomoda muito, né, os homens, e tem todo aquele efeito sobre relações, né, sobre o bem-estar masculino, realmente aqui já é mais complexo de lidar. E a gente está aqui, doutora, justamente para trazer informação de qualidade, esclarecer, quebrar mitos, tabus, mas a gente, por mais duro que possa parecer, o câncer de próstata mata. Sim, inclusive no Brasil ele é a segunda maior causa de morte por câncer nos homens, né? Mata e tem uma parcela considerável aí dessa população ainda falecendo por câncer de próstata. Então agora é que são elas. A gente tem que falar como não chegar a ter o câncer de próstata, né? Qual que é esse estilo de vida, as medidas que devem ser tomadas na rotina do homem para não chegar a esse ponto. Porque a gente fez toda essa jornada, né? Sim. Dos exames, né? Da detecção, do tratamento, o pós-tratamento. Então, vamos voltar lá no início. A gente não quer que isso aconteça. Com certeza. O que a gente orienta, né? A gente sabe que quando o paciente tem uma história familiar, não quer dizer que ele vá ter, mas a probabilidade dele aumenta muito. Então, essas medidas gerais que a gente aplica para a população fazem até mais sentido para esse perfil, né? Às vezes tem alguém assistindo em casa, nossa, meu pai, meu tio, ainda mais ele teria benefício de medidas saudáveis, né? Então, tentar praticar atividade física, evitar bebida alcoólica. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, esse ano, ela colocou para nós que, do ponto de vista de risco para câncer, não existe dose saudável de álcool, não existe dose segura. Então, assim, do mesmo jeito que a gente considerava aquele paciente, eu fumo esporadicamente, uma vez por mês, como tabagista, então o álcool ganha aí agora uma atenção bem maior do que a gente tinha do ponto de vista de prevenção, né? Então não existe dose segura. Então evitar bebida alcoólica, evitar o tabagismo, fazer atividade física. A alimentação hoje, inclusive através do estudo de um cientista brasileiro da USP de São Paulo, a gente vê que esses alimentos, né, ultraprocessados, que eles hoje são considerados, assim como o cigarro, como carcinogênicos. O que quer dizer? O cigarro era o nosso grande vilão, né? Tinha mais de 1000 substâncias carcinogênicas ali. Era o primeiro do ranking. Era o campeão. E hoje a gente vê a alimentação, né? E na verdade, esse aumento aí que a gente já conversou, que o INCA vem mostrando, e que vem se confirmando na estatística, ela parte muito de hábito de vida, né? Em torno de todos os cânceres aí, 80% deles estão relacionados a algum hábito de vida, sedentarismo, obesidade, tabagismo, má alimentação e aí por diante. Então, a gente querer evitar não só o câncer de próstata, né? Evitar quaisquer tumores e diabetes, hipertensão,
as síndromes coronarianas, né, os infartos aí da vida. As doenças acabam se atrelando, doutor? Quem tem, sofre com alguma dessas doenças, isso acaba sendo um complicador? Sim, perfeito. A gente imagina aquela inflamação que a gente conversou, né, que nós ainda não sabemos aferir, não sabemos documentar, mas que ela deflague vias aí, né? A gente pode ter a via da carcinogênese, a gente pode ter aquele paciente que fuma muito e infarta, que tem um AVC. Então, os fatores de risco, eles são comuns a essas doenças crônicas, né? Como o câncer, como as doenças do coração, o diabetes. Então, a gente conseguir lidar com esse tipo de fator de risco, a gente consegue melhorar a saúde amplamente, né? Em vários aspectos. Relação sexual está intimamente ligado também ao câncer de próstata? Quem tem uma vida sexualmente ativa, quem não tem, isso interfere de alguma coisa? É tabu, é mito, é verdade? Não tem dado na literatura que a gente consiga associar a relação sexual ao câncer de próstata. A gente sabe que a relação sexual desprotegida e aí a exposição a vírus, né, que aí sim são fatores de risco para outros tipos de câncer, né? Mas o câncer de próstata não tem essa relação ao hábito sexual, não. Agora, o acesso à prevenção, o acesso à medicina, a rede pública, ela também tem essa porta de entrada para o paciente ou é mais comum na rede particular? A quem recorrer? Né? Está nos assistindo, fala, eu preciso fazer os meus exames, de fato, não estou dando a devida atenção, então a pessoa passa a mudar de comportamento e precisa dessa orientação médica especializada. Quais os caminhos, doutor? Eu acredito que as portas estejam bem abertas hoje. No nosso município, a gente tem uma cobertura razoável de postos de saúde, né, as unidades básicas de saúde. A gente tem hoje ambulatórios das UAS, né, que conseguem atender essa população. E conforme a gente conversou, o caminho começa sempre com uma decisão compartilhada, né, do colega e do paciente em solicitar o PSA. Qual seria aquele benefício, qual seria o risco daquele paciente, para a gente poder indicar de uma maneira correta. O PSA vindo e alterado, a gente passa para o próximo passo, que a gente também tem acesso. A gente consegue fazer as biópsias, né? Hoje nós temos leis que facilitam a agilidade no paciente que tem a suspeita de câncer, né? Então, em geral, acredito que o nosso acesso não seja ruim. E no privado, só buscar ali aquele colega que já acompanha, não precisa de ser oncologista, não precisa de ser necessariamente urologista, né? Essa primeira parte, pelo menos. E solicitar os exames em geral também, né? Ainda na parte comportamental, doutor, quanto que é importante a participação da companheira, a participação da família no incentivo ao homem cuidar da própria saúde? É bastante importante. Porque tem camarada que só vai arrastado por médico. A gente vê isso com certa frequência também. Às vezes a grande frase que a gente ouve, né? Ó, deu sorte da esposa. Ó, deu sorte, porque fui eu que levei lá para fazer esse PSA. Então, assim, é muito importante. É um período que, conforme a gente conversou, tem muito tabu, tem muito medo, tem muito receio. Tudo que é novo assusta. Então, às vezes, ter essa inserção da esposa, né, da companheira, da família, enfim, é de vital importância para que o homem persiga nessa trilha que ele deve ou não percorrer. Para que não tenha desvios, né? Porque a gente vê isso acontecendo também. O colega fez o PSA, estava alto, ele fingiu que não viu, passou um tempo, subiu mais, esperou mais um pouco, e aí vai subindo, e aí resolveu biopsiar, já se passaram aí meses, anos, isso acontece, às vezes. E parar com essa bobagem de ter medo do toque retal, porque ele salva vidas, né, doutor? É um exame indolor, rápido, e que traz para nós, inclusive, informações que guiam o nosso tratamento. Então, o toque retal do colega que faz, ele tem peso até na nossa decisão terapêutica, então ele é bastante necessário. Doutor, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Que mensagem o doutor deixa para os nossos telespectadores nesse Novembro Azul, que não é só o novembro, todas as recomendações valem para os 365 dias do ano, né, doutor? Perfeito. Acho que a grande recomendação é cuidem de si, né? Cuidem da sua saúde.
A saúde ela é construída ali de tijolinho em tijolinho e a gente vai geralmente ver o benefício dela quando a gente tiver mais velho, né? Mas a parcela que chega com saúde, geralmente, que não precisa de passar por um cateterismo, que não perde, às vezes, a visão por uma diabetes, que não tem, às vezes, amputações, né, AVCs, consegue envelhecer com uma grande qualidade de vida, consegue acompanhar a companheira, a família e ter realmente aproveitar, né? Aproveitar. Hoje a velhice aí está mudando a faixa etária. Sim. Hoje acho que é aproveitar realmente. Vamos viajar, vamos aproveitar. Só que isso demanda alguns cuidados. E esses cuidados, eles devem ser diários, né? Não tem jeito. O cuidado, ele é contínuo. Perfeito, doutor. Mais didático impossível. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Convite renovado para voltar mais vezes. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado e até a próxima. Band Entrevista de hoje, recebendo o Dr. Tiago Pires, médico oncologista clínico, para falar do Novembro Azul e o câncer de próstata. Você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.